O Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Para começar a valer, o texto tem que ser promulgado pelo Congresso, o que só deve ocorrer na primeira quinzena de novembro. A votação havia começado na noite de ontem, com a aprovação do texto base, mas só foi concluída hoje porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resolveu suspender a sessão ao perceber que o governo poderia ser derrotado na votação dos destaques. Eu cancelei essa votação e vou colocar o próximo destaque em votação e vou marcar uma sessão para amanhã às 9 horas da manhã. E a manhã de hoje já começou com negociações. O governo teve que ceder. Com isso, um destaque foi retirado e outro aprovado. Foi excluído do texto o trecho que impedia que trabalhadores submetidos a atividades periculosas, como vigilantes e eletricistas, pedissem aposentadoria especial. E o governo se comprometeu a apoiar a tramitação com urgência de um projeto de lei que regulamenta quais as atividades são periculosas, o que hoje acaba sendo definido pela Justiça. O que vai haver no projeto de lei são exatamente quais são os critérios objetivos de concessão de periculosidade. O que existe hoje, desde a promulgação da Constituição de 88 e com uma lei de 1995, é que há um vácuo jurídico e esse vácuo tem sido preenchido por decisões absolutamente díspares que são proferidas em todo o território nacional. Segundo o relator, senador Tasso Gereissati, a mudança não tem impacto na economia prevista com a reforma da Previdência, que ficou em 800 bilhões de reais em 10 anos. Não, porque isso o impacto não seria imediato. O impacto seria a longo prazo. Apesar de ter articulado a mudança, a oposição manteve as reclamações em relação à proposta. Nós vamos passar a ter no Brasil um aprofundamento das desigualdades, a perda de direitos importantes, o empobrecimento ainda maior da população, especialmente no momento em que um estudo do próprio IBGE demonstra que as famílias estão dependendo cada vez mais daqueles seus integrantes que têm benefícios como aposentadoria, como pensão por morte ou como benefício de prestação continuada. O texto aprovado prevê a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para elas e 20 para eles. Para os servidores públicos, o tempo de contribuição é de 25 anos para ambos os sexos, sendo que pelo menos 10 anos devem ter sido de serviço público. A fórmula de cálculo também muda e passa a ser baseada em 60% da média de todas as contribuições. Com isso, a aposentadoria integral só será alcançada pelas mulheres que contribuírem por 35 anos e homens por 40 anos. Para os trabalhadores que já estão na ativa, existem 5 possibilidades de regra de transição. Trabalhadores rurais, professores, policiais federais e agentes socioeducativos têm regras especiais de aposentadoria. As pensões por morte terão um valor menor, partindo de 60% do valor do benefício, mas não podem ser menores que o salário mínimo. A pensão e a aposentadoria continuam podendo ser acumuladas, mas somente o benefício de maior valor será pago integralmente. Agora, a reforma da Previdência precisa ser promulgada pelo Congresso para começar a valer. A sessão de promulgação só deve ocorrer no início de novembro, para contar com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estão viajando. Além disso, Davi Alcolumbre condicionou a promulgação do texto à aprovação da PEC paralela, que faz mais mudanças na aposentadoria e prevê a inclusão dos servidores dos estados e municípios nas novas regras. Esse texto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a previsão é que ele seja votado pelo colegiado no dia 6 de novembro. Tentar dar celeridade nesses 15 dias da tramitação da PEC paralela para a gente chegar mais ou menos tudo junto no plenário. 5, 12 ou 19. Olá, mais algumas explicações sobre o que muda com a reforma da Previdência. Se você já tem direito à aposentadoria, mas ainda não fez o pedido, você pode se aposentar com base nas regras antigas. O que muda é o cálculo do valor do benefício. Ele começa com 60% do valor e para chegar aos 100%, você terá que comprovar 40 anos de contribuição.
para os homens e 35 para as mulheres. Para você que já está no mercado de trabalho, mas não tem direito a se aposentar ainda, a reforma prevê algumas regras de transição. Você pode escolher pela regra que for a mais vantajosa para você, mas no geral, saiba que todo mundo vai precisar trabalhar um pouquinho mais para se aposentar. A regra que mais beneficia quem começou a trabalhar bem jovem é o sistema de pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Essa soma terá de dar no mínimo 86 para as mulheres e 96 para os homens. Nessa regra não há idade mínima, mas é preciso respeitar o tempo mínimo de contribuição. 35 anos para homens e 30 anos para as mulheres. E essa soma vai aumentar 1 ponto a cada ano até chegar a 100 para as mulheres e 105 para os homens. Agora, quem estiver a no máximo 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição também pode se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, se faltar 1 ano para a aposentadoria, a pessoa terá que trabalhar 1 ano e meio até conseguir se aposentar. Agora, quem quiser usar o critério da idade mínima, a regra é outra. A idade mínima começa em 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens e aumenta meio ponto por ano até chegar aos 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Nesse caso, o tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Ou então, idade mínima já, de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A idade mínima das mulheres vai subir 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos. Lembrando que essas regras valem só para trabalhadores do setor privado. Servidores públicos, professores e policiais federais têm regras diferentes.